Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Bom, primeiro ponto, sejam bem-vindos a mais uma gameplay no servidor do Conspiracraft. Então, hoje estamos retornando com a nossa tradição, nossa dupla tradicional. Me ausentei na semana passada por estar levemente dodói. E minha voz ainda está um pouco travesti por essa mesma razão. Mas, pelo visto, teve um... Vocês não ficaram nesse episódio, vocês tiveram um episódio top sobre o projeto nuclear brasileiro. Como foi uma semana sem mim, Honório? Foi muito pior gravar com um maranhense? Foi muito bom, cara. Você não sabe quão bom foi. Foi muito bom. Eu tava vendo o episódio. Eu acho muito bom que os comentários, quando é gente do Nordeste, se reduzem unicamente a desprezo, né, cara? Os cara não conseguem falar sobre o tema do capítulo, bicho. Mas, mas enfim, a gente tem agora 2 semanas para falar sobre o acontecimento da semana. Sua vida, como sempre, foi muito agitada? Foi muito agitada, muito trabalho, muito estudo. E tirando isso, foi da hora. Eu estou preso num looping, porque eu cheguei num ponto da faculdade que precisa fazer estágio prático, que é quando você vai para a escola. E aí tem um site tipo do governo que é para validar o seu estágio, que eu acho que eles dão um seguro de vida, um negócio assim, um seguro lá aleatório. Então eles te obrigam a se registrar nesse site. Eu fui na escola lá que eu quero fazer o estágio e peguei os dados. Aí eu abri no dia 27 de março. Hoje, o dia que a gente tá gravando, é 21 de abril, e até agora eles não deferiram a desgraça do estágio. Então, tô, tipo, os caras simplesmente são todos uns baianos. Eles falaram que em 5 dias ia liberar essa porcaria. Até agora nada. Eu tô muito puto, porque já foi metade do semestre já, né? Aí eu Bom, só. era 5 dias ou era 5 dias úteis? Não, 5 dias úteis, mas porra, já passou mais de 15 dias úteis já. Não tem justificativa nenhuma. Ó, é porque a Semana Santa toda não trabalharam. Aí foi 7. Aí emendou agora com Tiradentes, né? Tiradentes, É Tiradentes? sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é Tiradentes. Aí, sexta-feira amanhã eles também não vão trabalhar. Sábado e domingo também não. Só segunda-feira agora. Ô, mano, como será que é a mamata pra passar num lugar desse pra trabalhar? Você faz uma Será coisa que. chamada concurso. Ah, não quero estudar, não. Eu quero. Meu objetivo de vida agora, não sei se você viu, vou explanar aqui. Nosso querido Silvestre, o. Como que chama o podcast deles mesmo? É Proletário Cast? Ai, não era esse o nome. É Enfim, Proletário Cash. nossa, é Proletário Cast mesmo, né? É. Acho que é isso. É. Nosso querido Silvestre, do canal Prosa Nova e do canal O Pátria Nova, ele tá empenhadíssimo na sua luta para se tornar vereador da cidade de Bauru. E aí eu tô pensando só em apoiá-lo firmemente só para ganhar um cargo comissionado, hein? Trabalhar com a bunda, ganhando dinheiro. Meu sonho, cara. A gente tem que ser mais pragmático. Esse negócio de trabalhar com a bunda ganhando dinheiro aí tá meio estranho, mas tudo bem. É outro jeito de ganhar dinheiro fácil, né? Também não pode ser descartado. Mas não, eu prefiro só ser comissionado mesmo. O Silvestre tá tão empenhado que ele entrou em um partido só porque youtubers maneiros foram pra ele. E ele vestiu a camisa do partido, hein, cara. Silvane, que gravou com a gente o episódio 4 sobre paganismo, está desdenhando o empenho do menino Silvestre, mas eu hei de respeitá-lo, porque ele topa tudo para ser vereador, porra. Qual a sua opinião sobre a empreitada do jovem? Eu acho válida, cara. Porque assim dá pra. Eu quero ganhar um carguinho também, vai que, né?
Sair do Piauí finalmente, né? Aí, eu vou. Nossa, eu vou botar só meu nome e continuar aqui. Você vai ser a Val do açaí do cara? Eu sou o famoso funcionário fantasma, nunca vou aparecer. É que agora tem home office, né? É Então ele home pode office. pegar de qualquer lugar. Exatamente. É verdade. Bom, mas fora isso, eu acho que estou ficando fraco. Eu não entendi. Quando eu comecei a tomar glutamina, todo mundo fala, cara, faz 1 ano que eu não fico resfriado, faz 2 anos que eu não fico resfriado, porque eu tomo glutamina. E em 2 semanas tomando, eu fiquei resfriado pra sempre. Não passa essa desgraça. E eu só tô triste. Era pra eu ter virado literalmente um super-homem. E o resultado foi o contrário, cara. Eu só não. Só estou decepcionado com este produto. Mas... Você toma o que, Honor? Eu não tomo nada. Nossa, você não toma nada, cara? Não, Você não gasta dinheiro com besteira só pra falar, caralho, vou meter um shape. não. Cara, não tem nada melhor. Aqui na cidade tem uma loja de cosmético pra mulher, Eu, só que to... abriu no fundo. eu tomava, era creatina. Creatina tem. Tomava. Mas eu tô sem tomar muito tempo. Ah não, cara, eu tô com um vício agora. Tem essa loja de cosmético pra mulher. No fundo dela, ela é gigante, né? Daí no fundo dela abriu uma seção de suplementação. Só que essa loja é bem grande mesmo, então tem uma porrada de marca que eu nunca vi na vida lá também. Tem muita promoção boa lá. E eles colocaram um negócio que quando você faz comprar lá na área de suplementação, se você gastar, eu acho que acima de R$ 50, 100, não lembro, você concorre a uma roleta lá, que você vai ganhar tipo um cashback, sabe? Você vai poder gastar, sei lá, de 10 a 100 conto com um produto a mais lá, dependendo de onde você cair. Aí agora a minha grande brincadeira é ir comprar suplemento, girar a roleta, pegar sei lá, uma barrinha e achar que sai ganhando com isso, entendeu? Caralho, como é fácil enganar o trouxa. Porra, mas é uma emoção você chegar lá e falar, caraca, imagina se eu gastei aqui R$ 100 e ganho R$ 100. Porra, mas eu Nossa acho que aquela senhora. merda lá é roubada, porque eu nunca Nunca, ganhei nada nunca acima de baixo 15. o Shopee. Shopee tem vários joguinhos. Ah, E- cara, apesar de eu usar o Shopee para vendas, eu não vou financiar o mercado chinês, não, cara. Eu acho que eu realmente nunca comprei nada no Shopee. Não, não me recordo. Eu comprei uma Bíblia no Shopee. Você comprou uma Bíblia no Shopee? Por que você comprou pelo Shopee e não foi no mercado, na Que- Dona Cida? Tava com frete grátis, tava barato, tava 20 conto. Porra, mas aí você tá quebrando nossos bibleiros Mas brasileiros. a loja é local. Faz sentido. Nesse mesmo dia que eu fui rodar a roleta de suplementos, eu fui no, no, no centro da minha cidade aqui e comprei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima grandona. Peguei primeiro e vi o preço depois. Aí eu falei, caraca, vai ser caro. Eu tô acostumado com o preço de bonequinho de desenho chinês. Eu falei, fodeu, vai ser uns R$ 500. Aí ela falou, 60. Eu falei, caralho, 60 conto essa figure? Porra! Aí eu descobri que é muito mais barato você fazer coleção de action figure de santo do que de bonequinho de anime. Então tá aí, ouvinte. Se você quiser ter uma coleção, esqueça os desenhos chinês. Essa aí é a minha recomendação da semana, basicamente. Você tem coleção, Nora? Não, Nem coleção de desenho chinês? Tem cara de quem tem bonequinhas. eu não. Piauí não tem essas coisas não, né? Até tem, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Mano, no Piauí tem uma região, tipo, pra otaku. Tipo, em São Paulo você vai na Liberdade e fala, caraca, tem tudo aqui. Cara, aqui tem Uhum. até. Tipo, tinha um lugar de cultura japonesa aqui. O pessoal ia lá, tem aula de japonês e tal. Pô, pelo menos é um negócio ainda normal, tá ligado?
Aqui na cidade ainda tem uns. Tem alguns lugares tipo de HQ, uns negócios de nerdzão aqui. Aqui tem um restaurante que o pessoal. É um restaurante pra jogar RPG. Tipo, Ah, sei. tem um monte de coisa aqui. Ah, minha cidade é maior que a sua. Oh. Quando sabe tá essa cidade? Teresina tem 880, cara. 1000. Ah, tem a mesma coisa, uai. São José já tem mais. Acho que São José ainda Uma tem mais cidade ainda. conurbada, que tem uma cidade que é só do outro lado do rio. Se pegar Aham. uma ponte, lá tem 180, então já vai pra 1 milhão. Ah, não, mas aí se a gente anexar o nosso quintal estratégico aqui que se chama Jacareí, aí a gente também passa de 1 milhão, pô. Aí você tá roubando, então não conta. Né? É que é engraçado, aqui na cidade tem uns espaços de cultura japonesa que é normal, sei lá. Eu não sei o que eles fazem lá porque eu nunca fui lá. Mas tem uns grupos, um lugar aqui na cidade que ensina. Como é que chama aquele bagulho com as espadas mesmo? É Kendo? Kendo, já Ah, uma fiz. parada assim. Daí tem uns lugares que só ensina japonês mesmo. Tem uns grupos de tambor, não sei, aqueles tambor japonês que você fica gritando. Aí eles têm uns grupinhos aqui. É engraçado que quando a cidade é pequena, é só coisa normal. Só que você vai em local japonês em São Paulo, é completamente autista, tá ligado? É tudo voltado só pro mercado, não tem nada de recreação. É literalmente só mercadinho, lojinha de chinês e coisas do gênero. Mas, é verdade, agora você me fez desbloquear um acontecimento da semana muito top. Nesse final de semana passado, eu fui numa missão. Eu fui pra São Paulo, na Liberdade. Eu iria encontrar os meus mangás de Girls and the Panzers que faltam. No fim das contas, eu não achei o volume 3, então eu só trouxe o 2. Mas, nisso, tem um lugar que chama Sugo? É Sugo. Sogo, é verdade, Sogo. E lá realmente o antro dos comérciozinhos chineses que parecem japoneses, mas você encontra muita coisa legal lá. Principal local para mangás e action figures. E, cara, tem acho que é o segundo piso, abriu uma loja mó grandona lá e parece, sei lá, naqueles. Só de bonequinho, cara. Muito doideira. Só que só umas coisas raras, uns negócios gigantes. Realmente chama muita atenção e, sei lá, me senti por 30 segundos no Japão. Porque parece aquelas lojas que você vê quando o cara vai fazer vlog lá no Japão e fala, olha essa loja aqui. Daí ele tá no meio de um shopping, uma loja só de bonequinho. Era exatamente o mesmo estilo. Tenho certeza que foi um japonês que comprou aquilo e copiou a arquitetura. Então, foi um dia em Akihabara brasileira. Foi muito bom e foi maneiro. Apesar de ser nojento e cringe os momentos, porque só tem gente estranha e produtos igualmente estranhos também. Muito travesseiro de mulher pelada, mulher em 2D pelada. Mas é isso, essa aí foi minha semana mesmo. Algum último tópico pra gente começar o tema? Não, eu acho bom a gente começar, que você disse que tem que trabalho, é? Não, mas é que hoje é meu último dia de folga, que eu vou trabalhar igual um escravo depois. Aí eu quero arrumar a casa rápido e depois ir treinar pra tentar aproveitar minimamente o meu dia. Bom. Você tomou pelo menos uma vitamina Czinha? Remédio. Ah, especificamente vitamina C, não. Eu tomo meu multivitamínico. Eu não mudei nada. Eu continuei fazendo exatamente tudo que eu faço e eu vou me curar assim. Não vou tomar remédio. Depois, quando eu ficar fudido, aí vou precisar do remédio e ele não vai fazer efeito, porque eu fiquei tomando com besteira. Tá bom. Mas então, Honório, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, meus queridos ouvintes, é invasão do Nordeste brasileiro. Como começou, como terminou e as principais coisas horrendas que aconteceram com o povo brasileiro e como a gente conseguiu se livrar dessa invasão. A pergunta que eu faço aqui, Honório, pra gente começar. Esta região chamada Pernambuco, no servidor, que fica situado mais ao norte,
e tem alguns clãs que no início do servidor eram muito ricos. Eles conseguiam plantar bastante cana-de-açúcar, né? Então eles conseguiram mexer com a economia do server. Mas quem era o real protagonista dessa invasão a esses pobres players que estavam trabalhando justamente, foram saqueados? Será que foram só esses membros holandeses que invadiram o servidor? Ou teriam mais pessoas ali no meio? Bom, digamos que ambos estavam unidos nesse propósito. Tanto os famosos villagers do Minecraft, quanto os holandeses. Que agora não é mais holandês, né? Agora é neerlandês. Então, o jeito. Um grande ponto é, será que a inteligência artificial do jogo conseguiu usar os players a seu favor para aplicar sua usura com as suas esmeraldas? Esse é o meu ponto. A que nível a gente tá chegando? Depois dos vídeos novos do Viriato sobre futuro, tá aí, meus amigos. O futuro tá na sua face. Os NPCs usaram pessoas reais para saquear outros players produtivos. Mas o grande ponto aqui, agora sem macaquear, eu acho que é interessante algumas coisas pregressas que eu tava pesquisando pro episódio e achei engraçado. Quando alguns cristãos novos vieram para o Brasil, e muitos deles se tornaram bandeirantes, isso aí já é meio que todo mundo já sabe, e eles eram meio que famosos também por atacar jesuítas e claramente não serem cristãos, tá ligado? E um dos principais pontos que os bandeirantes faziam, que era contestado pela igreja, era a captura de índios como escravos, né? Os jesuítas eram radicalmente contra isso, diziam que tinha que alfabetizar eles, converter eles. Mas o engraçado é que todos os índios que eram capturados por esses bandeirantes específicos, eles eram rebatizados. E todos os nomes deles eram de figuras do Primeiro Testamento. Você sabe o que é o Primeiro Testamento, menino Honório? Primeiro Testamento. Digamos assim. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Os bandeirantes colocavam o nome deles, o nome dos índios, né? Os bandeirantes. Eles se renomeavam, geralmente com algum nome mais discreto, mas os índios que eles capturavam, eles colocavam literalmente nome de figuras do Primeiro Testamento. Entendeu? Entendi. Só pra ficar mais claro, Primeiro Testamento, pra quem não sabe, Sim, lógico que no cristianismo... Gênesis, do Jeremias, Isaías. Sim, só que lógico, o cristianismo alterou algumas questões, mas em suma o Primeiro Testamento é baseado em grande parte na Torá. Então, tipo, eles dão muito ênfase especificamente no Primeiro Testamento e renegam o segundo, não por motivo aleatório, entendeu? Então, ele colocava todos os nomes dos índios que eles capturavam como nomes hebraicos. E aí, eu achei bem interessante que Mas eles colocavam os nomes hebraicos ou eles colocavam já traduzido? Não, eles colocavam já traduzido, senão coitado do índio pra falar, né, cara? Quer dizer, eu não sei se era traduzido ou se o historiador atual traduziu pra gente entender. Agora você me levantou um ponto realmente relevante. Aí eu já não sei. Mas eu acho que já era nem traduzido. Português eles falavam na época. Então, porque imagina falar um idioma sem sílaba, tá ligado? Os caras não iam conseguir não, pô. Mas, quando a gente começa a ter o comércio de escravos mesmo, mais abertamente, e teve um certo protagonismo peninsular, os sefarditas, que foram os primeiros a ter contato e domínio sobre todos os entrepostos e sobre o comércio em si, eles ressuscitaram uma tradição hebraica muito específica, que era, assim, a tradição comum era literalmente marcar a peça, o que não era nada muito incomum na época, né? Você colocar um selo com marca de ferro
na barriga, no braço, no rosto. Mas o que eles fizeram era furar a orelha do escravo e colocar uma argola de metal como sinônimo. Isso aí já era desde o tempo do rei Salomão, eles faziam isso. E todo escravo tinha isso, de fato. São só dois pequenos fatos que eu acho que ninguém fala muito e tá presente bem claramente na nossa história. E conta um pouquinho antes da invasão. Antes da gente... eu tô tentando vir pro aspecto mais da escravidão, que eu acho que já explica bastante coisa do que aconteceu e como foi feita a invasão, mas nesses aspectos anteriores à invasão, você tem alguns pontos a salientar sobre? Anteriores à invasão. Primeiro, a gente tem que comentar o seguinte: o que estava acontecendo com Portugal na época, menino Thiago? O que estava acontecendo? Portugal tinha se unido com a Espanha. E com isso, todos os inimigos da Espanha viraram inimigos de Portugal. E nessa época, Portugal tinha um comércio muito grande com os holandeses e ingleses. E a Espanha estava em guerra com a Holanda. Então ficou uma situação de que os neerlandeses eles se achavam, digamos assim, justificado saquear terras espanholas. E como o Brasil virou terra espanhola, o Brasil virou um local propício para isso. Versão resumida do que estava acontecendo nessa... Na questão especificamente eu acho que também cabe apontar, que é o seguinte, só para entender o momento da anexação de Portugal. Eles tinham uma dinastia, que era a dinastia de Avis, e tem o famoso Dom Sebastião, que ele tinha um espírito extremamente cruzadístico e resolve lutar contra os islâmicos na África. E ele nunca volta dessa empreitada, só que ninguém nunca achou o corpo dele. E aí ele é meio que mitificado já num contexto em que a fé estava, vamos dizer assim, se fortificando na Península Ibérica no geral. Então ele meio que vira uma figura mítica que vai voltar quando Portugal precisar para salvar e tudo mais. E é engraçado porque ele se torna essa figura justamente no momento em que Portugal acaba sendo anexado por falta de descendentes. Dom Sebastião não deixou nenhum descendente. Então ele acaba sendo anexado pela Espanha. E é meio engraçado, né? Porque Portugal tá deixando de existir. Então ele entra no imaginário como uma forma deles não esquecerem que são um país, que eles são portugueses. Então eles recrudescem muito essa fé de que uma hora ele vai voltar e trazer a independência de volta para Portugal. E como o Honório colocou, quando Portugal é anexado, todo o processo jurídico, todas as políticas da Espanha se aplicam agora em território português. Entre esses pontos, o combate a heresias que a Inquisição espanhola já praticava. E existiam muitos villagers em Portugal. E eles tinham certa liberdade. Portugal sempre foi bem mais leniente com as práticas dessa galera do que a Espanha. Se você for ver na prática como foi os resultados da reconquista nas terras que a gente conhece como Espanha hoje, a Isabel era um tanto quanto radical. O grande ponto é que, graças à União Ibérica, muitos que ali habitavam se refugiaram. E aí cabe lembrar que, nesta época, a Holanda foi pioneira em criar as companhias das Índias Orientais, que são basicamente empresas de capital aberto, bancos no geral. Agora eles não precisavam mais necessariamente deixar o dinheiro deles em um canto. Então a maior parte dos villagers que estavam, inclusive na Península Ibérica, estavam com o dinheiro grosso mesmo, tudo na Holanda, que era o arauto do mercantilismo, já a gente pode dizer proto-capitalista. Então, muitos conseguiram facilmente, vendo que a situação estava mudando em Portugal, migrar para a Holanda. E assim, tem um livro específico que eu estava lendo sobre isso,
eu vou até ver se eu consigo abrir ele aqui para eu lembrar o nome. Mas ele data certinho o número e dá muitos nomes da quantidade de gente que foi para Holanda nesse período. O livro chama O Desconforto da Governabilidade: Guerra, Administração e Cotidiano no Brasil Holandês. É do professor Rômulo Luiz Xavier do Nascimento. Quem quiser procurar, o livro é meio grandinho, mas ele dá muitas informações a esse respeito. O fato é que muitos foram para a Holanda no momento da unificação da União, e os que ficaram desse jeito com, assim, não dá para dizer que eles eram necessariamente portugueses ou ibéricos, né? Eles estavam com a cabeça em outro canto. Então, até aqui, você quer comentar algumas questões? Ou quer acrescentar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Beleza. A invasão, ela muitas vezes é simplificada a simplesmente já cometi esse equívoco. Em alguns casos, estamos em guerra com a Espanha, então vamos invadir o Brasil, foda-se. E em outros casos, mais ligado à nossa bolha, é a famigerada narrativa mais padronizada, mais simplificada, que é basicamente o comércio era feito por embarcações, lógico, da Europa para o Brasil, e os villagers peninsulares, eles usavam as embarcações holandesas porque o frete era mais barato e porque era de, né, o dono dessas frotas era um frei deles. O grande ponto é que quando a guerra realmente começa, o rei Felipe II, né? Eu tô errando. Se eu não me engano, Quase certeza que é o rei Felipe II. Ele vê que isso está acontecendo e proíbe que utilizem frete do inimigo. Você está financiando o inimigo. Ele lógico, eu não acho que ele acreditava nisso, mas um cristão novo espanhol estaria sabotando a Espanha fazendo uma ação dessa, né? O grande ponto é que eles persistem fazendo isso e o rei Felipe II dá a ordem de que caso alguma embarcação holandesa aporte no Brasil, pode ser tratado como um inimigo, pode alvejar, e foi esse o caso. Isso serviu de pretexto para que esses villagers peninsulares investissem um capital pesado para a modernização das frotas holandesas, que permitiu a invasão de Salvador, depois Pernambuco. Mas de toda forma, o que vai para além disso é justamente os detalhes sórdidos de como isso aconteceu. Então, neste livro que eu citei, ele passa algumas informações bem interessantes que eu não tinha ciência com tantos detalhes minuciosos. Esses barcos holandeses, eles se infiltraram, e com eles muitos villagers ali começaram vieram como cristãos novos, e eles passaram a controlar os portos. Villagers anteriores já controlavam os portos antes da invasão, né? Então eles meio que tiveram a entrada esses espiões, vamos dizer assim, esses proto-espiões, eles já vieram com certa facilidade. E a ideia era iniciar uma pesquisa detalhada para meio que roubar, né, furtar o modo de produção da cana-de-açúcar. Então, em 1623, ou seja, antes da invasão, bem antes, tem um documento que circula nos Países Baixos que é um documento que eu não sei exatamente como intitular ele, mas ele é um guia para investidores, sabe? O nome desse documento é Açúcares que Fizeram os Engenhos de Pernambuco, Ilha de Itamaracá e Paraíba. E tem um outro anexo que foi colocado como um documento só, que chama Uma Relação dos Engenhos de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Basicamente, esses dois documentos, quase, se eu não me engano, mais 12 anos antes da invasão, era uma radiografia completa, basicamente, de como é que funcionavam os engenhos. Então ali eles colocavam o custo de produção, os ciclos da cana, o quanto de mão de obra que era necessária, que era empregada
como que funcionava o mercado interno aqui no Brasil. Tipo, eles chegavam a dar quantos escravos você precisa por engenho, quanto cada engenho nominalmente, ou seja, eles falavam, ó, o engenho do fulano de tal, que fica em tal lugar, tal, produz tanto, em tanto tempo, em tantas horas, e o escravo dele é esse. Cara, eles fizeram um serviço de espionagem fudido. É por isso que a gente vai ver que quando começa a invasão, eles já vão direto para os engenhos e conseguem dominar tudo e já tocam a produção extremamente rápido. E é justamente por conta desse literal programa de espionagem. Mossad nasceu aqui, parceiros. Não foi só o nosso projeto nuclear que foi sabotado, não. Nosso projeto de engenho de açúcar foi completamente zoado. Mas o que eu achei mais assim assustador na pesquisa desse professor é que ele inclusive conseguiu encontrar a autoria desse documento, de quem que estava fazendo esse processo. Esses documentos foram entregues para o seu José Israel da Costa. É, no caso, quando a gente vai... Só deixa eu pesquisar aqui certinho. Invasão do Nordeste, porque eu quero ver uma questão de datas que eu esqueci de deixar marcado aqui, que é sobre o início correto, tá? A conquista da capitania de Pernambuco em 1930 e vai existir até 54, beleza. 1630 começa, beleza. Bom, eles vão vai ter os primeiros entraves, né? Inclusive, eu não vou detalhar muito o processo da invasão, que eu acho que, sei lá, se você digitar invasão do Nordeste, qualquer vídeo enorme vai te falar, porque basicamente é uma série de conflitos, né? Primeiro eles tentam Salvador, daí o Recôncavo consegue uma reação, eles dão uma segunda investida contra Pernambuco, eles conseguem de fato invadir Pernambuco e se fixam lá. E aí começa o Brasil holandês, né? Mas os villagers, propriamente ditos, eles vão começar a chegar, assim, em maior número, em 1635 e 36. Eles eram... A maior parte dos que vieram para o Brasil era villagers que viviam na Espanha, que quando começou os entraves com a Holanda, fugiram para a Holanda, e quando eles viram o sucesso na empreitada dos engenhos da cana-de-açúcar e a conquista aqui do território, eles migram para cá. E eu acho que é engraçado, porque é nesse mesmo ano que a maior parte deles começa a chegar aqui, que se inaugura, pela primeira vez na história do Brasil, uma especulação imobiliária. Então, tipo, e não só dos imóveis, mas eles começam a especular em insumos básicos, tipo, a comida começa a encarecer pra caramba, a casa começa a ficar cara pra caramba, e a gente pensa que porque assim, qual que é o grande ponto? A Batalha de Guararapes vai acontecer porque muitos portugueses nativos e escravos vão se unir para expulsar o holandês. A gente pensa que é só porque lógico, eles tinham um sistema de empréstimos e juros muito complexo. E isso meio que ferrava a vida de quem estava ali, porque se tornava algo tenebroso. Vou falar mais à frente. Mas para muito mais do que além de cobranças de dívidas, toda a vida havia encarecido gigantescamente graças a essas políticas de especulação. Honório, você gostaria de comentário sobre pela primeira vez, o Brasil entrando na judiaria? Cara, isso aí era algo que o povo português que vivia aqui ainda tinha um costume medieval de finança, economia financeira. Então eles chegaram trazendo logo de uma vez um sistema de juros que o pessoal ficou perdido. Então o pessoal ficou muito endividado muito rápido e toda a economia brasileira que o pessoal estava acostumado a fazer, já estava começando a encarecer tudo. E uma coisa, essa invasão foi feita em 2 etapas. Primeiro eles tentaram invadir Salvador e ficaram lá cerca de 1 ano, aí não conseguiram. E depois que eles foram um pouco mais ao norte do Nordeste, na região de Pernambuco mesmo. Que é aí que durou mais tempo, que durou um total de 34 anos.
Sabe o que é engraçado? A região de Pernambuco, e não só do Pernambuco, mas quase do Nordeste Nem foi inteiro, de Pernambuco toda, foi a região litoral de Pernambuco, porque Pernambuco, né, o estado de Pernambuco teve um pouco complexo. Tipo, se você pegar vários mapas do Brasil, você vai ver que ele era muito grande, aí foram dividindo ele em vários outros estados, e por último ele perdeu aquela região do São Francisco, que faz fronteira, tipo, separava o Piauí e a Bahia. Tipo, tinha uma região ali que era de Pernambuco, e depois eles perderam. fato interessante. Quando os holandeses chegaram, eles já tinham ciência que, graças às pesquisas que eles tinham ainda da década de 20 do século 17, que demandava mão de obra escrava. Era um fato, não tinha como fugir disso. Então eles já vieram meio que prontos. E quando houve a invasão, só existe um grupo econômico que não foi substituído. E que tudo indica, favoreceram a abertura dos portos e não demonstraram resistência nenhuma. Foram os irmãos Jacob e Moisés Nunes. Estes dois camaradas eram responsáveis pelo tráfico negreiro ainda no Brasil português, e quando veio os holandeses, não aconteceu nada com eles. Todos os comerciantes foram espoliados e os seus comércios saíram para a mão de outras pessoas, geralmente villagers e holandeses. Mas esses dois, estranhamente, continuaram com o monopólio do tráfico negreiro e continuaram como se nada fosse. E o mais piadoca de tudo é que depois, quando tem a Reconquista, esses caras continuam com o monopólio lá, tá ligado? Os caras são simplesmente os maiores amigos do diabo que existe, cara. E outro fato engraçado sobre os irmãos Nunes é que um descendente deles, depois, vai ser muito comentado sobre o menino, pelo menino Gustavo Barroso. Ele tem um livro que chama, não posso falar exatamente o nome dele aqui, mas Templo Religioso Paulista, não sei se ficou claro. O Gustavo Barroso tem um livro que ele começa a falar sobre certas ações estranhas de um grupo no estado de São Paulo, como o estado de São Paulo havia se tornado um grande centro desse grupo. E dentre uma das figuras predominantes que ele fala que estava por trás de toda a entrada do capital estrangeiro e colonização de São Paulo na década de 20 e 30, está um dos descendentes do Jacob, do Moisés Nunes. Eu achei isso doideira total. Eu devia até ter separado aqui o nome dele, mas eu acho que era Antônio Nunes. Antônio Nunes? Não, pô. Antônio Nunes é do Pânico. Acho que era Marco Nunes, se eu não me engano. Enfim, doideira total. Quando eu vi isso, falei, caraca, os caras estão literalmente há 5 séculos dominando o nosso país, tá ligado? As zonas mais vitais e invisíveis pro afegão médio, tá ligado? Aqui, sobre a invasão propriamente desse grupo predominante, não falando só sobre a investida militar dos holandeses, é interessante vocês analisarem que eles começam a vir depois que é aberta a Companhia das Índias Ocidentais. Então, todos vão ser, como é que eu vou dizer assim, prestadores, trabalhadores da WIC, que é o nome em holandês para a Companhia das Índias Ocidentais. Então eles vão vir com remuneração pública, sabe? Eles vão estar responsáveis por intermediar negócios, pela produção, pela logística. Eles nunca vêm para realmente trabalhar. Eles vêm para especular, para ficar supervisionando, para fazendo porra nenhuma, sabe? Então para eles era um tanto quanto cômodo. Outro ponto aqui que eu separei para falar com vocês é sobre como foi feita o confisco dos engenhos. Então, é interessante aqui a gente pegar uma classe específica que chama, eu não sei se eu vou falar corretamente, porque é uma palavra em holandês e não teve tradução quando veio para o Brasil, mas é vrijuden, que é meio que um sinônimo de comerciantes livres. Os holandeses, eles tinham tipo meio que um sistema de classes. Então você não podia ser simplesmente um comerciante. Para você vir para cá,
eles aprovarem a sua vinda e tudo mais, você tinha que ter esse título, você tinha que ser reconhecido pelo Estado holandês como esse Frejuden aí. E então era um regime meio complicadinho de você conseguir, e você tinha que demonstrar certas habilidades, comprovar para o governo que você tinha esse tato para os comércios e tudo mais. E eu creio porque a ideia da Companhia das Índias, apesar de tudo que a gente fala, era um investimento pioneiro, né? Era uma coisa meio incerta, então acho que eles tentavam separar meio que a elite comerciante para poder realizar esse empreendimento. Fato é, então eles invadem e os antigos senhores de engenho, eles fogem a maior parte para Salvador, e tem até um folclore bem rico sobre isso, que era o desejo deles de voltar e retomar os seus engenhos, as suas casas grandes. Então, esses senhores, que já eram luso-brasileiros, eles fogem para a Bahia, em sua maioria, e eles meio que fogem sem nada, eles pegam, eu acho que só riqueza mesmo, alguma coisa para eles se manterem, porque dá a entender que essa invasão foi muito planejada, porque foi uma tomada muito rápida em Pernambuco e não deu tempo de retirar os engenhos. Então, os engenhos caem todos na mão dos holandeses e os holandeses, no caso, eles fazem uma política, como é que eu vou explicar, de revender esses engenhos. Então, eles vão pedir um valor bem alto referente os engenhos, e eles iam ter uma economia, esse Brasil holandês, totalmente voltado para importação. O que é engraçado, né? Porque professor médio adora falar como o Brasil poderia ter sido diferente se fossem os holandeses. Lá em Pernambuco mesmo tem um monte de viado que fica falando isso. Tem. Mas você olha o modo de produção dos caras, também era voltado para exportação. Então qual que era a diferença, meu amigo? Cara, porque a narrativa é: ai, o Brasil era só uma colônia, ele só importava as coisas para a Europa e vivi. Então, só que sabe o que é engraçado? Nesse momento aqui começa a ter uma crise que inclusive permite a especulação em insumos básicos, porque o português ele tinha um ponto antes da importação. O fator primário da economia colonial era abastecer o mercado interno, pelo menos na questão alimentícia e de moradia, para que não tivesse falta de coisas básicas. Os holandeses não tiveram esse tato, eles literalmente importavam tudo. Então, sem a produção de base para abastecer o mercado interno, que era uma coisa que tinha desde o início da colonização no Brasil, fez justamente surgir a especulação, porque agora tinha menos mercado, menos coisas internamente. Então, assim, a gente não tem nenhum dado específico sobre isso, mas tudo indica que o nível de mortalidade infantil e morte por fome no Brasil holandês era alto. É o seguinte também, eles invadiram o litoral. Se você pegar os mapas da invasão holandesa mesmo, no período que eles invadiram mais ainda e o máximo que eles conseguiram, você vê que eles têm praticamente do litoral e uma região que não era produtiva de alimento, de comida. Então, ali era praticamente só cana-de-açúcar e tinha uma produção baixa de comida. Então, eles não pensaram nisso. Eles invadiram uma região muito pequena. Opa! Tudo indica que eles meio que invadiram com o único intuito realmente de pegar o engenho e mandar para fora. Eles realmente não tiveram qualquer logística sobre. Até os estudos lá que eles estavam, de espionagem que eles estavam tendo, já é meio que evidente isso, né? Eles analisavam literalmente a questão do engenho e tentaram aprofundar umas. Só que a forma como o diagnóstico deles, não sei se agora pode ser doideira da minha cabeça, mas a forma como eles analisavam não é muito parecido com essas coisas tipo de investidor hoje em dia. Não, veja só, tem um ciclo tal, e a economia funciona assim, e você vai precisar de tanto, e sei lá o que. Não parece esses videozinhos que você vê hoje de e como investir na bolsa, tá ligado? É a mesma coisa, é especulação. Judiaria. Pra mim, cara, a gente tem que banir isso do Brasil. Foda-se. Nossa, cara, tem um nojo.
Cara, depois disso aqui eu fiquei com muita raiva dessa mentalidade especulativa. Mas, vale lembrar que os holandeses tiveram meio que culpa do próprio fracasso. A gente vai começar a ver o declínio do ciclo do açúcar em 1638. Só que é engraçado porque isso acontece. Até então o Brasil tinha meio que quase que pra não dizer literalmente, um monopólio da produção. Só que, enquanto eles estavam roubando como fazer a produção, eles começaram a aplicar esses estudos sobre como era o cultivo na América Central. E eu não lembro qual país certamente que eles tinham conseguido. Curaçao. Isso, Curaçao, isso mesmo. E eles começaram a produzir lá. Então, a partir do momento em que a produção não estava centralizada só no Brasil, começou a ter meio que um crash desse mercado, uma desvalorização dele. Só que é ridículo, porque assim, eles chegam em 1630, eles demoram mais ou menos uns 4 a 5 anos para se organizar, depois começam a vir os Vrijuden, ou seja, os comerciantes livres, mais ou menos em 1635 e 36. Nisso eles já sentem a escassez de alimentos e começam a especular em moradias também. As questões, a vida começa a encarecer, e 3 anos depois, em 1638, tem esse crash do açúcar, vamos colocar assim, tem o declínio do ciclo. Só que, lá em 34, eles revendem os engenhos a preços absurdos. Só que eles começam com a venda dos engenhos cobrando juros a 3%. Só que vai chegando em 38 e 39, os juros ao ano chega a 48%. Então, tipo, eles não estavam conseguindo mais pagar a própria dívida de engenho que eles pegaram, tá ligado? Os caras destruíram o próprio ciclo do açúcar e eles meio que empurraram o calote do engenho para eles. Não que eu acho que eles tenham perdido alguma coisa, já que juros é só coisa de arrombado fingindo que pode tirar dinheiro do nada, mas, tipo, olha a bolha que eles criaram, sabe? Eles criaram a quebra de um ciclo e geraram um monte de dívida, com um monte de juros, com um monte de coisa. Tipo, mano, coisa meio retardada, tá ligado? Então, só pra fazer uma cronologia do tempo aqui pra ficar claro, confisco dos engenhos quando chegam. Ele revende os engenhos pros Frejudens, que na maior parte eram ou holandeses e uma grande gigantesca de villagers. Tem a queda do ciclo, sem o orçamento, sem economia, que inclusive quebrou bastante os projetos de governança lá do... como é que é? O Marçal lá, que era o grande governante que fez o boi voar. Isso. Ele virou até música, né? Uns negócios assim. Tem tudo. Tem cimento Nassau, tem uma faculdade grande chamada Nassau. Teve um impacto. Esse governante do Brasil holandês teve um impacto cultural bem forte no imaginário popular ali. E, bom, eles não conseguem mais manter a economia de importação e os juros começam a arrebentar a bunda deles. E aqui que é engraçado, porque os luso-brasileiros fogem para a Bahia. E aí, quando começa a ter a queda do ciclo, os mais espertos começam a revender os engenhos para luso-brasileiros que ainda tinham ficado, que ainda estavam ali na região. E eles acreditavam que vendendo esses engenhos, eles conseguiam meio que gerar laços de lealdade com essas pessoas, porque sempre ficava com aquela de tentativas de investida contra essa invasão holandesa. Então, ok, eles ficaram 20 anos ali estacionados em Pernambuco, mas a vontade daqueles antigos senhores de engenho de retornar às suas terras era bastante latente e sempre uma ameaça. Então, eles pegaram o engenho que eles roubaram, revenderam para os seus. O ciclo quebrou, eles precisavam passar essa merda pra frente, essa bomba, essa dívida. E eles começaram a vender para brasileiros
só tentando meio que criar uma certa amizade com eles. O grande ponto é que esses brasileiros que recompraram os engenhos, ou seja, basicamente assumiram uma dívida, eles eles resolveram se aliar com os brasileiros que queriam retomar as terras para poder se livrar da dívida. Então, meio que os caras que estavam com o engenho agora, que não eram mais villager nem holandês, começaram a ver o preço da dívida e ver que a invasão uma hora ia ruir, porque o dinheiro não estava mais entrando, e eles começaram a servir meio que agente de sabotagem, sabe? Porque é meio doideira, porque eles pensam, é um negócio de você comprar do ladrão, porque eles eram os detentores do engenho agora. Só que eles estavam ajudando quem foi roubado. Então ia ter um conflito de que caso os brasileiros voltassem, os luso-brasileiros nesse caso, eles iam querer o engenho de novo. Só que eles engenho. Então eles compraram o engenho que foi roubado. Se eles voltassem, de quem que ia ser o engenho? Mano, essa daqui foi quando o Aldo Rebelo trabalha com a lógica das forças heterogêneas. Isso aqui pra mim é o ápice da genialidade brasileira. Que ele pensa, bom, se eu ficar com o Brasil holandês, eu vou falir porque eu não vou ter dinheiro para ter uma dívida. Agora, se eu ajudar o cara que foi roubado a expulsar quem roubou ele, eu posso meter um perdido, pegar o engenho e sumir daqui. Ou então, eu posso agora ser o senhor de engenho, e aí a gente vê o que vai... E começou a ter umas questões sociais totalmente malucas. Então, a reconquista de Pernambuco vai ser feita com base tripartite, vamos dizer assim. Vai ser o descontentamento dos antigos senhores que queriam retomar as suas terras e seus engenhos, que estavam na Bahia. Os indígenas, grande parte, estavam sendo literalmente exterminados ou escravizados pelos holandeses. Junto com eles também estavam os escravos africanos, que tinham um tratamento 1000 vezes pior nas mãos dos holandeses e villagers. Então essas duas forças foram meio que importantes, inclusive vai ter a participação mais top de todas, que vai ser o próprio índio Felipe Camarão. Estava até falando em live dele. Para mim é a figura mais top que existe na reconquista das terras brasileiras, porque ele era um índio poti ou potiguaçu, dependendo, não sei qual é a diferença deles, mas é assim que ele é definido. Só que ele consegue se tornar um militar, e depois que ele consegue expulsar, ele é uma das figuras militares mais importantes na Reconquista, ele se torna tipo um aristocrata, sabe? Então se você for pegar umas imagens dele, é claramente um índio, só que ele tá com uma sopinha de nobre, assim. Pra mim isso aqui é a definição de Brasil, cara. Um índio aristocrata foda, uma maneira. Mas de toda forma, vai ser essa tripartite aí. Indígenas e negros estavam sendo ferrados e falavam, porra, que os portugueses era melhor. Antigos senhores de engenho, que queriam retornar. E a cereja do bolo, os novos pretendentes a senhores de engenho que compraram o engenho roubado, mas não ia ter dinheiro para pagar o engenho que eles compraram. Então, esse aí é o grande plot que vai resultar, juntamente com a desgovernança holandesa, ou seja, custo de vida exorbitante, economia fraca, e uma vez que não dá mais para parasitar uma terra próspera e rica, eu não sei se vocês sabem, mas o comportamento natural do villager quando isso acontece é ir embora. Então tinha um monte de gente só abandonando o barco. Não existia de fato uma ideia profunda, igual eles gostam de falar, de construção de um Brasil holandês e não sei o que. O coitado aí do Nassau aí, ele até tinha uns projetos a longo prazo de infraestrutura, de estruturar algumas questões, mas na prática... Eu lembro que nas aulinhas de história falava o seguinte, que ele tinha esses
planos, esses projetos, só que o próprio governo holandês não queria. Tipo, ele fazia meio que por conta própria, sabe? E depois, tipo, o governo meio que deu um pé na bunda dele e mandou ele pra. Não me lembro se foi pra Indonésia. Mandou ele pra uma colônia muito fodida. Então, eu não acho que seja assim tão errado assim as pessoas ali meio que verem ele com certa admiração, sabe? Ele não era um macaco, ele provavelmente deve ter uns podres nervosos dele aí, mas ele não era uma pessoa necessariamente ruim, sabe? Ele tava só do lado errado da história, mas ele aparentemente tinha ideias e queria desenvolver a região. Só que, cara, ele tá do lado da gangue total, que tava especulando em cima de preço de comida, meu amigo. Tava matando gente só pra encher o bolso. E na hora que começou a desandar, foram os primeiros que subiram no barco e voltaram pra Holanda, tá ligado? Então, e é engraçado, porque é sempre esse inimigo sem face, né? Ninguém fala sobre quem era essa elite financista, especulativa. Ninguém fala quando eles chegam, quando eles vão, o que eles estavam fazendo aqui antes, quais comércios eles tomavam conta. É sempre essa coisa de, né? É a Holanda que invadiu. Ela sozinha decidiu entrar e já sabia a localização certinha de todos os engenhos. Tipo, uma. É muita cara de pau, tá ligado? Sim. Mas bom, essa aqui foi minha pesquisa mais recheada sobre Brasil holandês. Comentários gerais, Honório? Detalhes que você gostaria de. Detalhes que a gente esqueceu. A gente teve, nesse período, massacres religiosos no Brasil, ouvinte. Não sei se vocês sabem desses acontecimentos escondidos que não contam na história, mas tivemos sim massacres em que os calvinistas e villagers se juntaram para fazer, como é que eu posso dizer? Para fazerem literais massacres mesmo. Não vou usar outra palavra que eu queria usar. Então, você pesquisou sobre isso, menino Thiago, ou não? Não, mas eu tô ligado das traquinagens, inclusive mártires oficiais, né? Reconhecidos no Brasil. Você quer detalhar exatamente sobre o caso mais famoso? Tivemos os massacres de Punhaú e Uruaçu, que são os mais pesados, cara. O massacre de Uruaçu foi quando o governador neerlandês, sob o comando de um villager chamado Jacob Rabe, ordenou executar os fiéis que estavam numa missa dominical, que estava sendo presidida pelo padre Ambrósio Francisco de Ferro. E nesse evento, nesse massacre, morreram 70 pessoas, sabe? 70. E aconteceu uma das coisas mais bizarras do mundo, em que um dos caras que estava na missa, ele tentou fugir, ele se chamava Matheus Moreira. Só que foram atrás dele, e além de terem matado o pobre do Matheus Moreira, arrancaram o coração dele pelas costas. Foi isso que aconteceu. E porque assim, muitas vezes fica meio subjetivo. Eles falam assim, o conflito do Brasil holandês tinha conotações religiosas porque existiam villagers e protestantes. Como se fosse só por isso, tá ligado? Imagina, eu acho que é importante a Eles gente. dizem que a Holanda, os neerlandeses eram bons para o Brasil porque eles trouxeram algo que era novo na época, que era tolerância religiosa e liberdade religiosa. Só que a gente vê que não foi isso, porque teve vários casos de morticínios e de mártires no Brasil. Teve esse, que teve 70 pessoas, teve um no navio, em que estava vindo um navio jesuíta pro Brasil, em que os calvinistas pararam o navio e mataram todo mundo do navio. Foram 40 pessoas mortas. Teve esse dessa missa que morreram 70 pessoas. Teve o morticínio de Punhaú, em 15 de julho de 1945. Por exemplo, que os soldados holandeses resolveram também fazer outro morticínio. Então, teve vários casos em que você viu que essa liberdade religiosa deles não era tão liberdade religiosa assim. E assim, liberdade religiosa pra quê? Pra
pra adorar especulação e ser calvo? Porque assim, na prática, o que eles faziam com o rito africano e rito nativo? Era bala, filho, era chicote e porrada, foda-se. Que porra de... Porque é sempre essa merda. Sempre pra favorecer a desgraça da amaldiçoada, sempre esses argumentos de ai, a tolerância, ai, a tolerância religiosa, ai, a liberdade financeira, ai, a liberdade disso. Sempre por raio dessa merda dessa liberdade, todo mundo fala, ai não, mas tem os acham que estão ajudando pobre fudido. Mas essa merda de liberdade sempre ajuda só um povo. É sempre o mesmo. É sempre pra essa gente conseguir fazer os outros passar fome, ficar sem casa, ser escravizado. É sempre pro mesmo fim esse discurso. É por isso que dá tanto nojo, cara. E é sempre esse discurso sorrateiro de querer, ai, tadinho de mim, e eu tô pensando nos mais pobres, mas nunca é nos mais pobres. É sempre pra favorecer as merdas econômicas que essa raça faz. Aí vem o animal, o asno, o professor de história pernambucano, e fala, não, mas o sistema brasileiro era um regime de contra-reforma, extremamente católico e não sei o que. Você vai ver o que a igreja católica fazia? Convertia um índio, mas mantinha a cultura dele, os estilos artísticos, o barroco era inspirado na arte nativa, adapta tudo, um sincretismo ferrado. Aí vem a porra do maluco com a narina avantajada, extermina os povos nativos e nego no futuro vem falar, não, mas eles eram mais tolerantes, tolerância religiosa com um povo que sequer tinha espaço aqui, ninguém nunca sentiu, nossa, que vontade de adorar ser protestante. Ninguém no Brasil tinha isso. Então, pra que ter liberdade religiosa pra isso? Se ninguém queria, a liberdade religiosa nesse sentido vinha só pra incutir a divisão, que não existia previamente. Não é como se existissem protestantes no Brasil que estavam sendo reprimidos. Porque sequer tinha. O Brasil nasceu do espírito de uma contra-reforma, garantindo que não existiam protestantes aqui dentro. Discurso de liberdade religiosa não faz sentido nenhum, porque não existiam diferenças religiosas nesse sentido aqui dentro. Então, quando eles trazem isso, eles estão trazendo a divisão em primeiro lugar. Aí você vira e fala, o protestantismo é o maior inimigo do Brasil. O nego fala, não, você tem que se unir para o evangélico para barrar o aborto, para unificar o Brasil uma pátria cristã. Cara, que raiva que eu tenho disso, cara. Essas merdas vêm literalmente para destruir a nação e porra, me tilta demais a história da parte religiosa. Porque imagina, você é um país que nasceu da Contra-Reforma. Vem um bando de arrombado falar de liberdade religiosa e tudo que eles trazem é matança, pobreza e fome. E aí, meu amigo, eles roubam tudo de você. Seu engenho, suas terras, enfim, toda a sua tradição que você construiu aqui com o sangue e suor do seu pai e vô. Que essa era a tradição das casas grandes, principalmente em Pernambuco. Aí esses caras são literalmente o diabo encarnado e eles são de outra religião. Você realmente não vai ver isso como uma guerra religiosa? Faz todo sentido, por exemplo, na Batalha de Guararapes, ter visto aquela aparição de Nossa Senhora. E eu acredito que deve ter sido mesmo, porque a gente tinha menos gente com equipamentos piores, nego sem munição, tendo que encher a porra dos mosquetes de areia pra ameaçar que tá atirando. E mesmo assim a gente venceu. Vai dizer que a gente não tem uma premonição, a gente não tem um ordenamento divino pra limpar o mundo da escória? Porra, foda pra caralho. Isso aqui é literalmente a nossa batalha de fundação, cara. É a gente lutando claramente com aquilo que é o nosso maior inimigo. E a gente venceu, cara. Muito top. E venceu como? Com índio aristocrata, com luta por quem vai tomar o golpe do engenho. Só o jeitinho brasileiro, cara. As forças heterodoxas todas ali já. Tiltei já, obrigado. De nada. Bom, os mártires brasileiros eles foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco. E o Mateus Moreira, São Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas,
hoje é patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Por quê? Porque depois que arrancaram o coração dele, mesmo com o coração arrancado, ele disse: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Simplesmente bases. Bom, faltou algum aspecto pra gente abordar aqui? Não, falta agora só... Você vai falar um pouco da Batalha dos Guararapes ou não? Cara, não tem muitos detalhes, não. Eu acho que só vale deixar explícito que foi um momento de virada decisiva. No quesito militar, foi a primeira vitória realmente expressiva Você que fez um vídeo no seu demonstrava. canal sobre isso, não fez? Eu tenho certeza absoluta. Não especificar, o título não era Batalha de Guararapes, nem nada do tipo, mas eu abordei isso em vários vídeos, assim, eu sempre volto para esse ponto, porque de formas diferentes, em vários momentos diferentes, eu já falei sobre isso. Porque eu acho que é meio que o arauto da nossa civilização, essa batalha. Parece, eu acho que foi no Brasil Tradicional, o nome do vídeo. A thumb tá escrito O Nascimento da Brasilidade. Ali a gente fala sobre questões da nacionalidade brasileira, particularmente fala sobre Guararapes. Porque é um negócio muito mítico, propriamente dito, sabe? Tipo, você tem um invasor de fés heréticas que estão jogando toda a tradição do que foi montado ali, todo o processo civilizatório qual o país passou. Eles estão destruindo tudo isso que foi forjado com sangue e suor. E depois de décadas, uma década e pouco aí, 2 décadas, você consegue juntar forças da maneira mais improvável possível. Tipo, das forças que eram conflituosas, ou seja, o negro, o índio e o português, que até então era só porradaria nervosa entre eles, os conflitos sociais estavam ali entre esses 3 grupos, eles conseguem harmonizar todas as suas diferenças para chegar à conclusão de que iam ter que fazer uma investida contra o holandês, porque ele é o verdadeiro inimigo. É meio que eu acho que o momento em que o Brasil se descobre brasileiro, nesse momento, fala, cara, a gente tem diferenças aqui, mas é entre a gente, vamos dar um pau no cara ali. E a investida em si é muito interessante, porque tem, tipo, esquadrões de mosteiros, na maior parte das vezes capitaneadas por portugueses puro sangue mesmo e alguns mestiços. Aí você vai ter alguns pelotões bandeirantes, que eram altamente compostos quase que exclusivamente por caboclos, né? Era sempre mestiços de portugueses com nativos, e eles iam meio que na base do facão, é meio que os nossos ardites brasileiros. É a galera do Menefrego, só a esmeralda me importa. Os caras vão numa linha de frente mesmo. Tem os esquadrões de arco e flecha. Um monte de tribo indígena que ficou na retaguarda só descendo a flechada nos caras. E tem, lógico, a outra linha de frente também, que é os africanos, que também iam mais com lanças e coisas do gênero. Então, foi literalmente quase que um cerco medieval. E é legal ver as circunstâncias da Batalha de Guararapes, porque é descrito que a grande vantagem do nosso povo foi a adaptação ao clima tropical, o que parece ser, sei lá, algum tipo de prelúdio da nossa raça, meio que numa análise freiriana, que é aquele diz que o brasileiro é o luso que se adaptou ao tropical. Então, para mim, isso tem uma mensagem num plano maior, sei lá. Acho que a gente foi forjado pelo tropicalismo. Mas, enfim, fala que a gente tendo domínio sobre o ambiente, o que faz porque os holandeses passavam muito mal aqui, diarreia, dor de cabeça, náusea. Eles tinham um monte de sintoma por estar aqui nessa região. E conhecimento profundo da geografia. Então, nossas investidas, mesmo tendo menos homens e equipamentos piores, a gente conseguia virar a situação por literalmente conhecer
as vielas das vilas de Pernambuco e também as áreas de, basicamente, mata virgem, essas coisas assim, questões mais geográficas. E a gente usou o Monte Guararapes como base da nossa primeira vitória, e dizem que no momento da batalha, e eu acho que é aí que tá a parte para além dessa questão do tropicalismo, que parece algo meio que uma ligação natural nossa com nossa nação, nosso território, tem a parte celestial, porque dizem que do alto do Monte Guararapes, Nossa Senhora apareceu, e no momento em que ela apareceu, automaticamente todos os villagers começaram a se afugentar, os holandeses ficaram sem reação perante daquela aparição, e o exército lusitano começou a marchar e triunfar sobre o inimigo. Cara, isso aí, porra, é literalmente um mito de fundação, cara. São as três raças, o ambiente e a credulidade dele, a fé do nosso povo. Se isso aqui não é o momento em que o Brasil nasce quanto o Brasil, eu não sei o que é. Tem todos os fatores aí. A conjuntura da nação e o inimigo externo que permitiu a conjuntura do nosso povo, né? Sim. Qual o seu... Você também concorda que esse é o momento mais top da história brasileira? É muito top, cara. E tem alguns registros desse evento, dessa batalha, lutada pelos luzes brasileiros. Além do Felipe Camarão, Antônio Silva, também teve o general Francisco Barreto de Menezes, que foi ele que solicitou a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, porque ele foi uma das pessoas que viu. E tem uns textos deles que, tipo, ele escreve aqui: com favor, Nossa Senhora, fiz de tudo, deitei até a última gota do meu sangue. É verdade. Mas que a beleza quanto sobrenatural rasgou os céus, em que uma força invencível desceu, e que os próprios anjos vieram lutar ao meu lado, que maravilha quando passei de general a soldado raso de São Miguel Arcanjo. E em que ele, por causa da lucidez e de sua inteligência angélica, abriu uma frente de combate em que eu não havia pensado, e assim ele ganhou a vitória, da qual eu fui um pobre instrumento. Dobrou os joelhos em terra e cantou o Magnificat e Te Deum. Apenas isso que o general brasileiro falou, o luso brasileiro falou sobre esse evento. Mano, é o evento mais maneiro da nossa história. E é o que me faz pensar se, tipo, o nosso projeto quanto nação não deva ser esse, sabe? Porque às vezes a gente foca demais a análise dos nossos problemas conjecturais na proclamação da República ou na independência, onde o liberalismo era mais evidente, mas eu acho que aí já existia um descompasso muito grande entre Brasil e Europa no geral, incluindo a Ibéria. Porque a partir disso, Portugal não teria mais combates épicos nesse sentido, e ele já não saberia mais como é essa terra, sabe, árdua, primordial, tendo que ter essa conexão profunda com a geografia, o conhecimento do seu território, fabricando esses homens que são extremamente patriarcais mesmo, naquela noção que o Freire apresenta, de que eles são... tipo, eles não têm vergonha de ser dominantes, sabe? Ele é realmente o dono da Casa Grande, ele realmente vai ter os escravos dele, as mulheres dele, e é isso que essa terra árida, essa terra... árida não é a palavra certa, mas essa terra difícil, nesses tempos primordiais, precisavam, sabe? Eu acho que já existia um descompasso tremendo entre o giga-shed patriarcal brasileiro e os europeus, que já estavam totalmente sedentarizados, já estavam tendo uma urbanização, já tendo um monte de debate que era estranho pra gente. Aqui a gente não tinha vergonha de falar, aqui é só católico mesmo e foda-se. A gente não tinha pudor algum, a gente não tinha vergonha de formalizar as nossas relações sociais, sabe? Enquanto na Europa já era algo tido meio como não tão aceito mais você ser tão ogro desse jeito. Então, eu acho que o Brasil, ele meio que
sempre deu certo enquanto ele tinha essa face extremamente patriarcal, sabe? Extremamente espiritualista, extremamente rígido, extremamente compadrio, essa política de, mano, é os meus freis mesmo, é isso aí, cara. Não, não quero saber de justiça, de igualdade, de liberdade. Não. Eu quero o melhor pros meus brothers e pra mim. É isso, cara. Tá ligado? Essa mentalidade. Eu acho que o Brasil nunca deixou de ser assim, só que as nossas elites políticas dominantes deixaram, sabe? Aí eles querem pedir para um povo que pensa desse jeito, que tem essa raiz extremamente rudimentar, não no mau sentido, e começar a pedir para eles, sabe? Tipo, vai vir aí o Marquês de Pombal expulsar os jesuítas para ter um sistema de ensino. Quem que um senhor de engenho vai respeitar se não um padre? Ninguém, tá ligado? E é exatamente isso que acontece. O cara começa a ter um total desrespeito pelo poder público. Não tem quem mais seja autoridade para eles, senão representantes de Deus, tá ligado? Então vai começar assim a ter revolta, conspiração, a porra toda. Então acho que o único jeito de manter unido e forte um povo igual o nosso, eu acho que era através de um símbolo celestial forte mesmo e preservando essa natureza, não sei. Eu vejo um modo de ser muito específico no Brasil até o século XVIII. Não sei se você concorda comigo. Realmente, era bem diferente, cara. O Nordeste, ele começa a ir pro buraco depois que é o seguinte, depois da expulsão deles, eles já tinham todo planejado o que fariam, né? Então eles levaram toda a produção para Curaçao e para outras ilhas na América Central e a produção de açúcar começou a ficar muito disputada, teve muita concorrência e o açúcar foi pro buraco. E além disso, depois de muito tempo, já no século XIX, que começou os problemas da seca do Nordeste que ainda não eram tão frequentes. Só a partir do século XIX que começou a ter secas e mais secas, que tipo destruiu completamente as fazendas que tinha no Nordeste. Então você vê na literatura da época, você vê muito relato, até Vidas Secas, por exemplo. Você tinha um monte de fazenda gigante abandonada. Então o cara chegava, tinha uma fazenda abandonada, ele chegava lá, ficava cuidando da fazenda abandonada um tempo, vendo se estava num período bom ainda. Aí depois voltava a seca, já não dava mais, então ele tinha que andar e procurar outra fazenda. Tava muito bizarro o clima. E a economia era. Mano, imagina que doideira isso. Você, tipo, chega num lugar, tem uma fazenda jogada, você pega, beleza, cria, dá ruim, você vai pra outra, parece que você tá jogando um videogame, tá ligado? Tem que ir pra outra, porque tipo, não tem mais, tipo, era isso porque século XIX, né, não tem carro, não tem, era cavalo e aí olha lá. Então eles vinham caminhando até achar alguma região que era propícia pro plantio. E nisso aí, a imigração do Nordeste começou muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O que será que causou a seca? Será que foi um fenômeno global, natural mesmo? Ou será que foi alguma coisa que relacionada ao modelo de colonização? O que será que aconteceu? Cara, eu não sei lhe dizer, cara. E tipo, você tem os registros, você tem uma seca muito grande no século XIX. Você teve outra no século XX, na década de 30, cara. Que foi provavelmente a mais bizarra de todas. Tipo, as de hoje, quando tem, às vezes, não chega aos pés do que foi a da década de 30. A da década de 30 foi bizonha. E haja migração pra cá, né? Porque isso proporcionou Nessa época, nem tanto foi pra ir e também pro Maranhão, porque o Maranhão já é outro clima, clima amazônico, então lá não tem problema de seca. Lá chove. Então, só que é engraçado que, graças a essa seca de 30, eu acho que é a primeira vez que os paulistas, agora como elite, né? Grande metrópole, se achando europeus ali, começam a receber os imigrantes do Nordeste brasileiro. E, cara, é o que eu acho que eu até mandei no grupo do Prosa lá, que eu fiquei lendo o jornal da década de 30. E, mano,
paulista era muito arrombado, cara. Mas é tipo assim, num nível muito acima do normal. Eles estavam, às vezes, imagina você tá assistindo o Jornal Nacional. Tá lá, o William Bonner falando, então aconteceu isso, tal coisa, penca no sei lá, no commodity X. Tá um puta teleprompter sério. Tudo certinho, normal. E aí, do nada, de grátis, o cara começa aí, graças ao o Paulo, famoso conhecido cabeça chata, cabeça do tamanho do planeta. E, mano, que é isso, cara? O bagulho tava muito sério. E do nada, ele citou um nordestino. E aí, por ter citado ele, precisava esculhambar a cabeça do maluco por 5 linhas, tá ligado? Aí o cara escrutina o Cara, nordestino é como porque cabeça nessa chata. época também tinha vários jornais que hoje ainda tem no Rio aquele A Hora, como eu esqueci o nome daquele ali, que eram jornais meio que comédia, né? Então eles faziam o máximo possível pra ser piadoca, só que era muito ridículo. Mas, mano, não era piada. Tipo, é um jornal sério mesmo, que tava normal. E do nada, completamente de graça, ele tirava 5 linhas só pra zoar a cabeça de nordestino. E depois voltava a falar como se não tivesse feito. Tipo, realmente, eles tratam aquilo como se fosse um puta argumento normal. Como se eles não tivessem acabado de achincalhar o maluco pela cabeça dele. Cara, é simplesmente intancável os jornais dessa época. Eu simplesmente não tanquei. Porque eles levam aquilo com uma naturalidade absurda, cara. Eu queria até. Eu devia ter separado aqui pra ler pra vocês. Porque, cara, é muito bom, mano. Mas eu só achei engraçado só. O, os conflitos sociais do Brasil. Na Europa, meu Deus, os árabes aqui. E eles estão violando as pessoas. Tá aumentando a criminalidade. Brasil. Zoar a cabeça, foda-se. Ai, muito intancável, cara. Mas eu não posso ir porque eu sou literalmente filho de imigrante. Então, há 2 gerações atrás, minha família estava saindo de Natal para vir pra Rio de Janeiro e depois São Paulo. Sabe o que é pior? Meu bisavô era um estancieiro. Mas, cara, eu não entendo que processo eles podem ter passado para ter pensado que isso era uma boa ideia, tá ligado? Ter vendido umas fazendas gigantescas pra vir virar quase pedinte no Sudeste, virar servente pedreiro. Mano, Ah, vai ver, tava com os dívida, eu não sei. não dá pra entender, cara. Imagina, acho que esse aí deve ser o maior golpe da história do Brasil, cara. Deve Os ser caras estão com o. dívida alta, tem que quitar a dívida, né? Mas o grande ponto é que dívida esses caras pegavam? Vai saber, cara. Pega um empréstimo aí com juros aí. É que os caras viam na fazenda, eles não precisavam de dinheiro, tá ligado? Vão precisar de A dinheiro pra quê? hora, claro que precisa, cara. Pra ele comprar insumo. Eles meio que produzem tudo Tu que não tá. come. Não é assim, não, cara. Você não tá ligado o gasto de uma fazenda, não, maluco. Uma fazenda pra exportação, que não seja pra você viver dela só pra si, é um gasto doido, cara. Não é barato, não. Você sabe Sei quanto é que é lá. você sabe quanto é que é uma cabeça de gado, meu amigo? Não, eu entendo, mas o grande ponto é que esses caras, eles já geralmente já ganhavam cabeça de gado dos pais, porque eles vão procriando os gados que eles tinham anteriormente, né? Hoje em dia eu entendo que você tem que ter um baita investimento para começar a sua fazenda, mas a fazenda dessas pessoas era sempre herança, eles só iam dando continuidade. Ah, não é bem assim, não. Se você vê, se você procurar a história de um monte de gente, você vai ver que tem um monte de gente que teve que fugir da fazenda ou fugir do interior. Às vezes o cara era parente de alguém, tipo o avô dele. Podia ser dono da fazenda e tal. Só que o avô dele tinha 15 netos. E aí? É, Não vai é sobrar pra verdade. ele. Tu tem que entender que as famílias eram grandes. Tipo, meu avô, o meu avô paterno era de São João. Era ele e um monte de gente, cara. Tipo, ele foi procurar vida na cidade grande. Aí ele foi pra Teresina e tal. É verdade, faz sentido isso aí. Eu não tinha pensado por esse lado. Realmente chegou um ponto que não tem mais pra onde crescer, né? Não tem terra pra todo mundo.
E aí chega um ponto que a terra que era grande fica pequena porque você teve 20 irmãos. Né? Mas, eu sei não. Ainda acho que. Eu ainda acho que era talvez melhor ter ficado lá como menos pobre do que vir pro Sudeste. Mas eles não tinham como saber disso, né? Provavelmente prometiam rios, mundos e fundos pra eles. Falavam, vai pro Sudeste, vai ter emprego, você vai ficar rico, vai ter um carro, sei lá. E aí eles vinham todo pimpão. Tinham saído no lucro ainda, né? Porque a geração dos nossos avós, bisavós, no fim eles acabaram com uma casinha, dependendo da pessoa, e até com um carrinho. E às vezes ele fala, porra, venci na vida mesmo. Às vezes pra ele, na cabeça dele, ele realmente saiu bem, sei lá. Mas, deixa a realidade. Bom, encerramos por aqui então. Encerrado. E hoje vai ser o último episódio, né? Dessa temporada. É o que eu ia falar. Primeira temporada finalizada. 16 episódios. Eu garanti. Acho que foi 15, hein, meu parceiro? Tem o 0, filho. Ah, é verdade, teve o 0. 16 episódios, exatamente. E, pô, a gente passou por bastante coisa nova vertente, né? Qual é? A gente começou, era um canal, caiu o canal. A gente fez o canal bater 1.000 inscritos rapidão. Aí, eu ficava olhando direto. Tipo, os primeiros vídeos, eu precisava de, acho que era 3.000 horas pra liberar a monetização. Aí a gente, sozinho, a gente conseguiu, tipo, umas 2.000 das 3.000. Aí depois a gente postou um vídeo que fez passar. Foi aquela live. A gente fez uma live, aí chegou, tipo, 4.500 horas e liberou. Qual foi o melhor episódio pra você? O melhor episódio? Complicado, cara. Teve vários muito bons top episódios. Tá, top 3 episódios então. O Bomba Atômica no Ceará. Com certeza tá no top 3. Pô, teve alguns que a gente gravou lá pro 9 ou 8, que eu não tô me lembrando o nome que a gente botou. Deixa eu ver o nome que a gente botou. Ó, pra mim, os melhores mesmo foram a história dos Templários com os bancos. Teve isso. MK Ultra. MK Ultra foi top show. E. Lava Jato. Teve a Lava Jato também, que foi muito bom. Mas... MK Ultra, Bomba Atômica Nordeste, Lava Jato. Minha lista é essa aí. Ó, eu vou separar em 2 grupos. Top temas sérios, top temas retardados. Nos top temas sérios, eu fico MK Ultra, maçons e bancos e templários, é tudo o mesmo episódio. E também o episódio das cadeiras de plástico também. Tem muita coisa ali que ninguém nunca fala e acho que não tem esse tema abordado do jeito que a gente abordou no YouTube brasileiro inteiro. E se quiçá, não sei nem se na gringa eles falam sobre isso. Agora, sobre top temas que foram muito bom, mas que as pessoas pensam que é retardo mental, eu coloco Bomba Atômica no Ceará, o Lava Jato, que tem como dito essa teoria de esquerda, então ninguém fala sério, e o episódio 11 da Civilização Tártara. Esse episódio foi maneiro. A teoria da Lava Jato já não é mais de esquerda, não. Porque, como eu adivinhei, o pessoal, o Neocon pra atacar o muro adotou, então tá validado já. É verdade. Mas não tá validado porque os caras fizeram um exame inteligente. Eles validaram só porque foi oportuno. Então... aí depois disso eles tiveram que ir atrás, né? Não tem como mais. Mas foi muito bom. Sem contar os nossos episódios especiais, né? A gente teve um Historinhas em Série e um Investigações Minecraft. Muito bom Historinhas em Série que eu gravei, ó. Falar a real, bom demais. Ri demais. Historinhas em Série é o meu, Cabaço. Você sim, foi Investigações no Minecraft. Investigações no Minecraft, exatamente. Foi maneiro, top crossover. E... Pô, acho que a gente entregou uma boa temporada. Tirando os problemas de edição de áudio, que
a gente macaqueou algumas vezes, mas, porra, deu pra pro gasto, vai. Não foi um negócio tão prejudicial. O conteúdo foi bom. Foi bom, foi bom. Ou a gente vai sentir saudade, a gente. Não sei se a gente vai ter uma pausazinha. Vamos. Depois a gente faz essa tratativa aí. Então, pausazinha obrigatoriamente vai ter. Só não chore ouvinte, porque não vai ficar, sabe, um milênio sem. Calma, quando você menos esperar, a gente vai estar de volta já de novo. Pode ficar Eu vou tranquilo. pedir uma thumbnail, uma arte nova pro menino Parker. Vou É verdade. esperar você comprar um microfone melhor. E é isso. Pra gente encerrar muito bem, eu vou mandar um nunca é um adeus, é um até logo. Vamos pagar o StreamYard Premium pra poder gravar direto nele. É verdade. É, tem que jogar a conta no Silvestre de novo. Sim, vamos pedir. Mas enfim, eu acho que é isso aí. Você quer. Hoje, como é o nosso último episódio, o ouvinte vai ficar sem a gente por algumas semanas, a gente vai encerrar de uma maneira especial. Honório, você vai mandar o beijinho, beijinho. Tá certo. Pois então, ouvinte, beijinho, beijinho.